Olá, amigos, colegas, alunos. Mais uma segunda-feira e a primeira de 2020 que nós estamos juntos para uma edição do Bate-Papo Previdenciário. E esse mês de fevereiro, todos os nossos programas do Bate-Papo são especiais, porque eles têm a intenção de mostrar para vocês o programa da pós-graduação do IEPREV. E eu trago hoje como convidado uma pessoa que sempre é especial, sempre muito bem-vinda no meu programa, porque é a pessoa que tem o prazer de dividir com ela, né? Eu que cheguei depois, na verdade, ele que me deu essa possibilidade de dividir com ele a coordenação da pós-graduação. Boa noite, doutor Lázari. Boa noite, doutora Ana. Boa noite a todos que nos estão vendo nesse nossa live de 2020, a primeira. E é uma satisfação poder participar para tratar de algo tão importante quanto o programa de pós-graduação, podendo esclarecer a todos que têm interesse em participar, em se aprofundar e buscar novos conhecimentos. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui e participar desse primeiro programa de 2020. Que bom. Eu também tenho um prazer enorme em recebê-lo aqui e já dar um alô para o pessoal que está nos assistindo, né, que já está conosco, pessoal que já vem chegando aqui às 9h06, hoje quase que britânicos, começamos no horário, o pessoal está acostumado que eu sempre começo umas 9h10, 9h15, mas o pessoal já está chegando. Boa noite, Andréia Vicari, querida Andréia. Aproveitar, doutor Lázaro, para contar para o senhor que é a doutora Andréia, advogada trabalhista e previdenciária, junto com a mãe dela, que vão realizar no nosso congresso a dinâmica Meditar para Não Pirar. Que bacana, né? Então, realmente é importante. A gente está num fluxo muito grande de mudanças e alterações de tudo que é ordem. Temos que realmente, às vezes, relaxar e respirar fundo para poder encontrar o caminho, né? Então, relaxamento, realmente, Andréia, é o que nós precisamos nesse momento, todos nós, né? E a Andréia, junto com a mãe dela, vão aplicar, então, uma técnica de meditação para advogados. Elas já apresentam essa técnica em outros eventos jurídicos, já participaram do CONAT, que é de Direito do Trabalho, e vai ser muito bacana, eu estou muito feliz, eu sou adepta do yoga, mudou minha vida, né? Eu gosto de contar essa história, doutor Lázaro, porque eu tenho um problema sério de pressão alta, eu sou hipertensa crônica, familiar, e bem com casos de picos agudos de pressão, e o yoga melhorou muito minha vida numa época em que eu tive uma crise muito severa. Mas vou aproveitar, então, mandar um abraço para todos que estão chegando aqui, né? Tamires Porto, Mirelle Araújo, Mirilandes Rocha Canhone. Mirilandes, é a primeira vez que eu vejo você comentar aqui. Que bom tê-la conosco. A Rejane, que está sempre com a gente. A Vicky Nascimento, nossa consultora. E dizer, então, que eu e o Dr. Lázaro queremos contar para vocês um pouquinho das novidades da pós-graduação desse ano, já focados na emenda constitucional que veio revolucionar um pouquinho não, bastante, do que nós conhecemos como direito previdenciário. Doutor Lázaro, vou passar a palavra para o senhor iniciar. Então, vamos lá. O que é nossa pós em direito previdenciário e processo previdenciário? É uma pós que a gente já tem há vários anos dentro do IEPREV, a cada ano procurando aperfeiçoar o seu programa e tendo como foco a questão das atualidades que ocorrem a todo momento, sejam legislativas, jurisprudenciais, e o nosso viés é bastante prático. Então, o que acontece? É uma pós que, além do aluno ter o conhecimento teórico, desembasamento constitucional, abordando a parte de todas as prestações, a parte de custeio também do sistema, ele tem todo o viés para atuação prática, a prática administrativa, a prática judicial, como também se acessam a todos os programas do INSS, porque hoje também o aspecto da tecnologia para poder ingressar com pedidos na via administrativa ou acompanhamento. E, além de tudo isso, nós trabalhamos muito a questão também de como o cálculo do valor dos benefícios, as revisões previdenciárias, tudo dentro de uma sistemática e de um andar que quem participa vai ter condições de ter uma formação consistente.
E, se me permite ainda, já nesse primeiro momento, Claro. essa nossa pós tem um corpo de professores da mais alta qualidade, professores que fazem toda a diferença, professores com larga experiência na área previdenciária, depois nós vamos mostrar quem são alguns desses professores também, mas todo o programa, ele foi pensado e elaborado já com base na nova Previdência, ou com a Emenda Constitucional 113 de 2019, e nas aulas que são ministradas, a gente vai procurar sempre fazer um comparativo das normas que vigoravam até a Emenda Constitucional 103 e as que passaram a vigorar, mostrando o diferencial, porque nós temos que conhecer no direito previdenciário o que passou e o que está agora em vigor e o que virá pela frente. Então, isso tudo é trabalhado, para que o aluno tenha condições de estar, então, com todo o preparo, todo o conhecimento teórico para uma atuação consistente. Então, essa é a nossa preocupação em todas as aulas que estão sendo preparadas para a sua efetivação dessa pós. Excelente. E percebi que agora deu um eco aqui na minha voz. Melhorou? Melhorou. Que bom. Eu estava dando uma olhadinha, né? Até aproveitei para o pessoal que quer acessar o nosso programa. Eu vou pedir para a Vicky já depois colocar para nós o link ali. A Vicky está nos assistindo. Eu vou pedir para a Vicky depois colocar o link para que o pessoal possa também dar uma olhadinha, né, no corpo docente, nos módulos, embora a gente vai comentar aqui, é importante que o pessoal depois vá lá e confira tudo isso que o Dr. Lázaro falou. Acho que o bacana da pós, doutor Lázaro, é uma coisa que o senhor falou, né, que eu só vou reforçar. Nós temos uma preocupação teórica, não tem como abrir mão do teórico, não tem, nós somos advogados, juízes, procuradores, então a pós ela tem um viés jurídico que não é apenas para o advogado, embora muitas das tarefas práticas que a gente vai passar, ela acaba valorizando a profissão da advocacia, mas quem atua numa outra área vai poder usar esse fundamento para também o seu dia a dia na prática. A gente acaba usando muito por quê? Porque vai falar de petição, vai falar como montar um recurso e tenha um viés para o advogado. Mas isso não significa, como o próprio Miguel Orvati, que sempre me fala, que ele já assistiu muitas aulas nossas, ele fala, Ana, é legal porque os professores, eles dão uma aula que é preparada também para aquela pessoa que é assessor do magistrado, para aquela pessoa que trabalha com um procurador, para alguém que está estagiando na área, mas tem muito interesse, porque os nossos professores são muito didáticos, a gente tem essa preocupação de convidar pessoas que se preocupem com o rendimento do aluno. E, claro, não tem como fugir dessa parte teórica. Muita gente acha a teoria fraca, a teoria ruim, a teoria um incômodo, mas não tem, né, doutor Lázaro? E a teoria é a base de tudo. Não tem como ser um bom profissional prático sem entender da teoria. Justamente, tanto é que no conteúdo programático, o primeiro módulo é de princípios, então, que é a parte de princípios, ela é fundamental no estudo de qualquer área do direito, e também o histórico, para que a gente compreenda toda a evolução do direito previdenciário, da área previdenciária, então, no Brasil, e as diferenças entre os regimes previdenciários, porque nós tratamos tanto os aspectos fortemente do regime geral, mas também aspectos relevantes dos regimes próprios e até da previdência do regime dos militares. Então, nós iniciamos dessa forma, nosso primeiro módulo, um módulo estrutural, um módulo básico. Na sequência, então, nós vamos entrar na questão da introdução ao regime geral de previdência social. E é nessa introdução nós abordamos questões polêmicas do dia a dia, como segurados e dependentes, a questão da perda da qualidade de segurado, como é que recupera, recomprimento de carência, a questão dos dependentes, principalmente nos benefícios que envolvem pensão por morte e auxílio reclusão, uma temática sempre bastante controversa. E, então, essa primeira parte, que é um módulo básico para o regime geral, ela é bem explorada e tratada de uma forma a resolver questões do dia a dia. Na sequência, então, nós temos o módulo de custeio. Para falar sobre o módulo do custeio,
eu passo a palavra para a doutora Ana, que é a nossa especialista na área do custeio, com experiência no Conselho de Recursos, e aí pode dar a dica de como é aprofundado a área de custeio. Bem, a área de custeio é uma área que eu considero muito especial, até porque para depois tratar de benefício, prática processual, é necessário entender bem a fundo o custeio. Estou vendo ali a minha aluna já, a Ana Enes, que é nossa aluna do EAD, ali já dizendo, olha, nossa pós está maravilhosa. A melhor propaganda que a gente tem são os alunos, né, doutor Lázaro? Perfeito. Estão Os alunos é essencial. Mandar um abraço também para o Alex Sertão, que dá aula, já deu ali aula para nós, mas no RPPS, né? Mas que faz parte da família EPREV também, então mandar um abração para o Alex Sertão. Doutor Lázaro, o que eu acho bacana da nossa aula de custeio? Modéstia à parte, embora sou eu que ministro boa parte do conteúdo, doutora Gisele Canton, que estuda comigo, que escreve livro comigo, a gente está lançando agora em breve no Congresso nosso primeiro manual de custeio previdenciário. E o que a gente preza? Desde o início das contribuições, para que, sempre associando com a aula de segurados e dependentes, o aluno consiga compreender quem é o segurado dentro da Previdência Social, como ele se relaciona com os cofres da Previdência, como que essa relação acontece, e nós fazemos uma divisão entre os 5 tipos de segurados obrigatórios e o segurado facultativo. E dentro dessa divisão, a gente passa por todas as contribuições do segurado, depois a gente ingressa todas as contribuições patronais, então a gente vai explicar como é que a empresa regular e a equiparada vão fazer seus recolhimentos, mas o mais bacana, doutor Lázaro, que nenhuma pós-graduação tem, isso eu posso falar assim com toda certeza, nós tratamos de todas as questões do rural, produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, agroindústria, cooperativa de trabalhador rural, consórcio de trabalhador rural. Depois nós explicamos também toda a forma de custeio das empresas de construção civil, retenção na nota fiscal, além daqueles trabalhos específicos que podem fazer dedução de material, nós também trabalhamos com retenção nos casos de terceirização. Então, é uma questão muito aprofundada do custeio. Se o aluno não for trabalhar com isso, mas ele sai da nossa pós-graduação com uma ideia geral do que é a contribuição social previdenciária. Então, ele vai entender um pouquinho do tributário, muito do trabalhista e muito do previdenciário. E aí, saindo do módulo de custeio, nós entramos no módulo de benefícios. Daí, nesse momento, nós vamos tratar dos benefícios em espécie. Nós vamos tratar de cada um dos benefícios do regime geral de previdência social. Aposentadoria por tempo de contribuição, as regras de transição da emenda constitucional 103, aposentadoria por idade também, essas regras de transição, a aposentadoria especial, que é uma disciplina que eu faço questão de ministrar, porque ela são muitos aspectos que envolvem a aposentadoria especial, principalmente a comprovação do tempo especial, a conversão do tempo, o aspecto de equipamentos de proteção individual, quais os efeitos, e outras tantas, como atividades perigosas, penosas e tudo mais. E as regras de transição agora da emenda 20 também. Falamos também dos benefícios do trabalhador rural, quais são as modalidades existentes, a questão da aposentadoria por idade, aposentadoria híbrida, a questão de todos os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, invalidez, auxílio-acidente, as mudanças agora sistemáticas também de cálculo e o que é o acidente de trabalho, a partir também da medida provisória 905. Nós tratamos também de reabilitação profissional, que também envolve um aspecto muito forte de perícias e quesitação, por isso, na sequência, nós vamos ter também a nossa fala com o professor João Batista Optis Neto, que trata com pormenores a questão de perícias, as aposentadorias dos portadores de deficiência, salário maternidade, salário família, as mudanças também havidas com a alteração da emenda constitucional 113, com a lei 13874, a pensão por morte, o auxílio reclusão e a acumulação de benefícios. Isso tudo está no módulo, então, de benefícios em espécie. Então, cada um dos benefícios do regime geral é tratado com profundidade, com exame de todas as particularidades. E aí, então, agora, eu trato
passo para você, doutora Ana, para falar sobre o módulo de cálculos, decadência e revisões. Isso. Aí nós temos esse módulo, né? A questão que nós vamos discutir todo o histórico das revisões, que eu acho que é bem importante, porque, embora algumas revisões não tenham mais a possibilidade de buscar judicialmente, é importante que o profissional, principalmente aquele que vai se tornar um especialista em previdência, ele entenda esse histórico, porque esse histórico diz muito sobre a forma que o INSS se comportava com os segurados e também um histórico de como a jurisprudência veio resolvendo esses casos. Então, a pessoa vai trabalhar tanto com a questão das revisões, entender as revisões, todas as revisões que nós já tivemos no sistema, até as revisões que são possíveis de serem realizadas agora, como vão também compreender essa temática tão complexa da decadência e da prescrição. Decadência e prescrição, eu sempre gosto de falar, é uma aula que eu ministro muito no Nordeste, e na nossa pós, quem vai dar essa aula é uma aula ministrada pelo professor Malcolm, que tem um livro muito bacana de decadência e prescrição, e essa matéria, para quem está nos ouvindo, ela é fundamental, por quê? Porque ela permeia todo o nosso dia a dia previdenciário e nos traz muitas dúvidas. Decadência e prescrição parece muito tranquilo, mas o senhor, mais do que ninguém, como magistrado, sabe que cada caso há uma dificuldade diferente de interpretar decadência e prescrição. Então, o aluno, ele vai ter que se debruçar sobre essa matéria, e a gente tem um final de semana exclusivo para falar de decadência, inclusive, de tão importante que são. Então, são 12 horas destinadas exclusivamente para decadência, dentro desse nosso módulo. Eis a importância de compreender, e mais que isso, conseguir aplicar as noções de decadência e prescrição no caso concreto. Fora isso, então, a gente vai tratar também um módulo de cálculo. Então, a gente vai ensinar, é claro que a gente vai ter um módulo prático mais tarde, em que vai ensinar a calcular a RMI, mas nesse módulo ainda a pessoa vai entender assim, ter uma base geral de como que funciona o cálculo, o que leva-se em conta para calcular cada tipo de benefício, e o que seria o cálculo de cada um dos benefícios, já que, inclusive, agora, com a emenda constitucional, eles mudaram significativamente, né, doutor Lázaro? Muito bem, eu queria aproveitar também aqui nesse momento para cumprimentar o doutor Roberto Carvalho Santos, que é o presidente do IEPREV, que coordena juntamente a pós comigo com a doutora Ana, e dizer que o IEPREV também disponibiliza para quem faz a pós o simulador de cálculos. Então, além de aprender a realizar os cálculos, o aluno da pós-graduação terá, durante todo o período que ele está na pós-graduação, o acesso, como uma cortesia, como uma das facilidades e um dos diferenciais da nossa pós, ao programa de simuladores de cálculos do IEPREV. Então, isso é importante ressaltar, que é um dos diferenciais de todos os programas no mercado. O programa do IEPREV é um programa atualizado, um programa já compatibilizado com a reforma da Previdência, um programa testado e muito facilidade de utilização. Então, meus cumprimentos ao doutor Roberto e também comentando sobre isso. Então, eu aproveito nesse momento para fazer um cumprimento a todos os coordenadores regionais do IEPREV aqui. Eu vejo a Viviane, a doutora Helena, então, nossos coordenadores regionais, assim, que tanto ajudam na divulgação do trabalho. Na sequência, eu queria falar sobre o módulo de processo previdenciário. Então, nesse módulo, ele é um módulo que tanto envolve o processo administrativo como o processo judicial. Então, serão tratados aspectos como o Meu INSS, o INSS Digital, que hoje são as portas de acesso à Previdência. Então, todo profissional que atua na área deve conhecer como atuar nesses dois sistemas. Aí, dentro do processo administrativo, vai ser tratado desde o requerimento, então, inicial, a fase de recursos para o Conselho de Recursos da Previdência, a questão também, então, do processo administrativo fiscal, através do CARF, que a doutora Ana, inclusive, é uma das integrantes, e aí depois a gente entra no processo judicial, falando de todas as peculiaridades, desde o prévio, ressaltando a necessidade do prévio ingresso na via administrativa,
a questão toda de respeito à questão da prova que deve ser produzida em juízo, que documentos que devem ser apresentados com a inicial. Então, a questão da competência, que é essencial, e nós tivemos também, agora, recentemente, alterações em relação à competência delegada. Nós vamos falar também da questão dos juizados, o diferencial entre juizados e competência comum. A coisa julgada, que é um tema também, como superar em determinadas situações a coisa julgada, e por isso nós ressaltamos aqui aquela questão do repetitivo 629 do STJ, que deve ser trabalhado em as ações que tem a ação julgada improcedente por falta de provas. Falaremos também sobre ação rescisória e como defender também o cliente na operação pente fino, que é o que acontece costumeiramente, e todos os recursos e incidentes nos GEFs, então recurso contra a sentença, os recursos, então, voltando também à uniformização de jurisprudência na turmas regionais, na turma nacional, o cabimento de outros recursos, eventualmente, o mandado de segurança e tudo mais, e os recursos no rito ordinário, além de tratar também de RDR e reclamações como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional. É um módulo extremamente importante e de um aspecto essencial no dia a dia para quem atua na área previdenciária. Feito isso, doutora Ana, você poderia tratar um pouquinho do módulo de prática previdenciária, né? Sim, excelente. Eu estou com um pouquinho de eco de volta. O meu computador ele tá de mal comigo. Porque Não, mas eu estou ouvindo bem você. Eco. Eu vou aproveitar, doutor Lázaro, só para dar um abraço também para a Andréa Gueda, que está aqui, né? O senhor citou a Viviane Helena, e eu vi que já embaixo ali entrou a Andréa Gueda também. Mandar um abraço para a Ariadne, para a Silvana Picoloto, que é aqui do meu estado, está sempre com a gente. O Bernardo Wagner, do Rio de Janeiro, que também sempre conosco. Mandar um beijo para a Helena, que está ali falando que sempre divulga a nossa pós, né? A Helena é a nossa maior divulgadora, junto com todos os nossos coordenadores. Não vou dizer maior, Helena, para não ser injusta com os demais que vão ficar enciumados, que eu sei que eles ficam enciumados quando eu mando beijo para a Helena. Então, eu vou dizer que é a primeira coordenadora que o IEPREV teve, né? Acho que depois eu e o Alan, que estávamos no IEPREV, logo veio a Helena. Então, eu tenho que mandar aqui, né, fazer jus aqui a Helena com a gente. A Maribel Veloze, sempre conosco também, Vessoze, perdão. A Paula Moura Leite fez um depoimento aqui muito bacana. A Paula eu conheço há muitos anos, né, Paula? A gente teve a oportunidade de se conhecer num curso de Campinas, já faz um bom tempo. E a Paula está escrevendo aqui, ó, estou amando a pós em RGPS, muito didática, excelentes conhecimentos transferidos. Assim que terminar do RGPS, já iniciarei a do RPPS. IEPREV faz diferença enorme na vida dos profissionais da área da Previdência, só agradecimento a esse time espetacular. Paula, claro que todos os alunos importam muito, mas vindo de você, uma advogada com tanto conhecimento, eu acho que é bem bacana para nós, e as pessoas que são aí da tua cidade, da tua região, sabem o respeito que você tem na tua área, então muito obrigada mesmo pelas tuas palavras aqui para nós, né, para o doutor Lázaro, para mim e para o doutor Roberto. Maria Aparecida Naime, Anderson Freitas, Viviane Nunes Santos, então muito obrigada aí pelos comentários de vocês. Como o doutor Lázaro falou, nós temos um módulo prático. Esse módulo prático foi pensado com muito carinho. Sabe aquela coisa assim, construída a muitas mãos. Escreve para o doutor Lázaro, o que você acha disso aqui? Escreve o doutor Roberto para mim, o que você acha daquilo? E aí a gente foi construindo, pensando no dia a dia dos profissionais. Então a gente vai falar de casos difíceis de benefício, casos difíceis de custeio. A gente vai tratar como fazer a petição inicial, como atender o advogado, o cliente, como o advogado previdenciário vai atender o seu cliente. Nós vamos tratar também de questões como procurar a prova no direito previdenciário. De forma alguma, a gente está falando aqui em criar a prova, mas como ajudar o cliente a encontrar uma prova que ele tem. O rural, por exemplo, às vezes ele tem todas as provas, mas ele não sabe.
E aí o advogado precisa também orientar ele. A Instrução Normativa 77, ela é muito didática nesse ponto, ela traz muitas considerações e outras que nós vamos fazer para que você oriente bem o seu cliente a como encontrar essas provas, que muitas vezes estão na posse dele, está na casa dele, né? Estão na casa dele, está lá, e ele não sabe. Então, isso tudo a gente vai auxiliar. Vocês desculpem que eu estou fazendo aqui, ó, coçando meu nariz, doutor Lázaro, porque Curitiba está frio, né? A gente teve chuva quase o dia todo e eu já estou aqui sofrendo com uma rinitezinha. Ainda, a gente vai falar de liquidação de sentença, direito previdenciário internacional, previdência complementar, previdência empresarial, vamos falar do planejamento previdenciário, aspectos técnicos da aposentadoria especial e também falar um pouquinho da interseção entre direito do trabalho e direito previdenciário. Então, esse módulo prático é um módulo que tende a trazer aí bastante luz, tanto para os advogados que estão iniciando, como para aqueles que já estão muito tempo, né, na área da advocacia, porque vai trazer novidades. Acho que isso é importante. Doutor Lázaro, eu vou passar para o senhor tratar um pouquinho do próximo. Muito bem. Na sequência, nós temos 2 módulos especiais. Um de conhecimentos adicionais, como prerrogativas do advogado, honorários advocatícios, a jurisprudência para elaboração do contrato. É tratado também pelo doutor Roberto ali a questão da precificação dos serviços, gestão de escritórios, advocacia, o marketing digital, e entra aqui também crimes previdenciários, o regime militar e noções sobre o regime próprio de previdência. Esse é um dos módulos especial de conhecimentos adicionais. E o outro módulo especial é o de atualização em processo civil, que ainda o nosso Código de Processo Civil, ele ainda tem muitas questões que são desconhecidas e que merecem um tratamento assim mais aprofundado para que o profissional tenha uma atuação mais consistente, que conheça todas as particularidades. É tratado desde a teoria geral do processo civil, os procedimentos, né, na fase de cognição e aspectos práticos, procedimentos especiais, no caso específicos de juizados, cabimentos e requisitos em recursos, práticas em ações constitucionais e tutelas diferenciadas. É uma atualização que é um plus com esses módulos especiais. Poderia explicar melhor, então, doutora Ana, como funcionam esses 2 módulos especiais? Porque daí eles não são obrigatórios para a conclusão, eles são um extra, né, para quem tiver interesse. Então, quer dizer, é uma carga horária adicional para quem tiver interesse, mas ele não faz parte da carga horária de pós-graduação dentro do limite que é estabelecido. Exatamente. Até é importante, doutor Lázaro, frisar que esses 2 módulos especiais, eles são em EAD. Então, esses módulos, eles não terão aula presencial. Então, aquele aluno que vai optar pela aula presencial, esses ele também terá em EAD, justamente porque é um módulo que foi concedido fora da carga horária do programa, mas para trazer um plus, né, um conhecimento a mais. Esses módulos, eles são muito legais, porque não necessariamente eles falam do previdenciário em si, embora vão tratar do previdenciário. Mas é uma relação entre o direito previdenciário e conhecimentos adicionais que vão tornar a advocacia previdenciária melhor, mais bem-sucedida, ou atingir melhor um resultado que seja do interesse daquele advogado ou daquele profissional do direito. A gente vai tratar de prerrogativas gerais do advogado, porque às vezes o advogado previdenciário ele desconhece as prerrogativas, desconhece o código de ética. Nós vamos falar de honorários advocatícios, então a gente vai ter uma aula específica sobre como elaborar o seu contrato. E, além de tudo, como a jurisprudência vem se comportando no que se refere a honorários, exclusivamente nesse caso, vamos falar do previdenciário. Precificação do serviço, uma aula excelente com a Beatriz Manrique, muito famosa já em âmbito nacional, ela é aqui de Curitiba, mas já ganhou o cenário nacional, falando de precificação. Ela ensina o profissional a colocar preço no seu trabalho dentro da sua realidade. Muito, muito legal também. Falar de gestão de escritório, já está um pouco batido o tema de gestão, mas ele é fundamental. Se o advogado não for um bom gestor, ele tem dificuldade de lidar com prazos, contas, pessoas. Marketing digital, hoje é uma realidade, falar quais são os limites do marketing digital, como é que a OAB tem se manifestado, como é que o Conselho Federal tem se manifestado.
falar de crimes previdenciários, afinal de contas, né, dá para ter aí, ser iniciado por representação fiscal para fins penais, a questão das empresas que devem, a questão da sonegação, também tem pessoa física que pode responder, então a gente vai ver esses limites nessa área. Regime militar e regime próprio. Nossa pós, ela é de regime geral, mas nós teremos a possibilidade de tratar tanto do regime militar como do regime próprio, para que entenda um pouquinho, você não vai sair um especialista, mas mesmo tratando do regime geral, muitas vezes há relação entre os regimes. Então, a gente vai também ter 12 horas de regime próprio e 12 horas de regime militar. Isso é muito importante, especialmente pela contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes. Então, esse é um tema, essa correlação, ela é essencial. Doutor Lázaro, eu esqueci de comentar só uma coisa. O outro módulo especial é um módulo que o doutor Roberto fez muita questão, porque é um módulo de processo civil. O doutor Roberto percebeu ao longo dos anos que os alunos tinham muita dificuldade com o processo civil básico. Então, ele falou assim, não, vamos dispor, né, para os alunos de um módulo específico de processo civil, já que tem grandes processualistas em Minas Gerais, nós trouxemos esses grandes especialistas para montar um módulo específico de processo civil. Claro que ele tem um direcionamento para o previdenciário, mas ali a gente vai aprender a regra básica mesmo do processo. Perfeito. E para concluir, nós temos um módulo de metodologia da pesquisa científica e introdução à docência superior. Isso é muito importante porque a metodologia científica para a elaboração de artigos científicos, né, o nosso trabalho de conclusão do curso, e isso para a vida prática do profissional é muito bom, porque ele sempre tem que estar preocupado também em escrever, não só nas suas petições, nos seus recursos, mas também publicar algumas experiências que ele tem, alguma pesquisa que ele fizer interessante. Inclusive, a própria EPREB tem revistas que permitem a publicação desses artigos. Inclusive, no congresso que nós vamos realizar agora em junho, de 4 a 6, o nosso 6º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, tem também a sessão de artigos, a sessão em que os interessados podem encaminhar os artigos para serem a concorrer, inclusive, à premiação. Então, sempre é bom para quem atua na área acadêmica ou mesmo como profissional na área do direito, ter essas noções na área de metodologia, de como fazer pesquisa, de como escrever um artigo e de como publicar um artigo. Então, isso é também muito abordado nessa fase final, e também para quem futuramente quiser também se tornar um professor na área, então tem a questão que a pós-graduação, ela trata da introdução à docência superior também, num dos módulos oferecidos finais para complementar a pós-graduação. Então, seria esse um roteiro, não sei se a doutora Ana quer apresentar, e nós falaríamos um pouquinho só do corpo docente, para que as pessoas, para quem nos está assistindo, também conhecer um pouquinho quem são os nossos professores da pós, né? Não, excelente, acho que o senhor já complementou. Vou só aproveitar aqui, estão mandando abraços para o senhor, vou mandar aqui da Chiquinha Nascimento, Carlos Costa, dizendo que pena que perdi muito, mas tá aí, Carlos, fica gravado depois, fica tranquilo. Eu gosto porque os alunos sempre falam que quando eles perdem a noite, eles começam o dia seguinte assistindo a live no escritório, eu fico muito feliz. A Moniquinha Brazo, o Alexandro Menezes Farinelli, professor de processo, excelente, né, Farinelli? Um beijo grande para você, ele também está falando que recomenda a pós, é nosso assinante, a gente agradece sempre. Por sinal, eu tenho que te convidar para vir aqui numa live, nós vamos combinar. A Maria Helena Ubaldo Carlos, boa noite, professor, um grande abraço. E a Andréia Gueda, lembrando todo mundo que o Dr. Lázaro vai estar em Sorocaba esse mês. Andréia, qual que é o dia para a gente já divulgar aqui? Dia 15. 15. Dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, sábado. O Dr. Lázaro vai falar da reforma para estudar os pontos polêmicos e as inovações, regra de transição, né, Dr. Lázaro? Tudo isso. Todas bastante coisa, tudo que está naquele seu livro maravilhoso, que eu adoro. Exatamente. Deixo também um abraço para a Andréia. Então, lá no dia 15 estaremos juntos, lá em Sorocaba. Também um abraço para a doutora Maria Helena, né, o Baldo, que são os nossos amigos lá do oeste de Santa Catarina, frequentemente eu os encontro. A
a Daniele Monteiro e outros todos que estão nos assistindo. E A quanto doutora ao- Maria Helena, e aí, só para lembrar que a doutora Helena também tem o curso de São Paulo dia 14, está nas últimas vagas também, o curso de Isso. São Paulo. E é uma dobradinha, né? Dia 14 na capital, dia 15 em 15, Sorocaba. exatamente. Não, perfeito. Pessoal, quem está em São Paulo, quer se atualizar, já foi no primeiro curso, não tem problema, vai de novo. As regras de transição não são fáceis, não dá para aprender na primeira lida, então é importante ir, os exemplos, sempre tem alguma coisa nova que a gente aprende. Vou aproveitar aqui e mandar um beijo também para Maria Lúcia Rodrigues e para Daniela Monteiro, e vou passar a palavra para o senhor falar um pouquinho do corpo docente, que a gente sempre escolhe com muito carinho, né, doutor Lázaro? Muito, muito. Cada professor que é escolhido, nós procuramos, então, fazer um corpo de peso. Eu vou citar alguns nomes, depois você cita outros, né? Mas eu gostaria de ressaltar a doutora Ana Paula Fernandes, né? Que é uma das primeiras da lista, né, doutora Ana? Que é... Brincando, né? Aí temos também o Anderson Tomasi Ribeiro, do Rio Grande do Sul, o Carlos Alberto Pereira de Castro, que escreve comigo, o Dyson Portanova, também, que é lá do Rio Grande do Sul, o Daniel Machado da Rocha, que também escreve muito na área previdenciária, o Fernando Calazans, que é muito bom também na área de regimes próprios, a Gisele Cravichinchim, que também escreve comigo no livro de prática processual previdenciária e também comentários à reforma, a doutora Jane Benvagem, que é da parte do rural, o doutor João Batista Optis Neto, que você vai tratar em seguida com ele, o doutor José Antônio Savares, meu amigo Savares também, que é um dos grandes estudiosos da área, que vai estar conosco, o doutor José Roberto Severo, né, de São Paulo, o Maicon, que é também grande estudoso, o doutor Marcelo Barroso, o doutor Seral, o doutor Miguel Orvale, o doutor Roberto de Carvalho Santos, o doutor Tufi Messias, Sariba, na área da técnica da aposentadoria especial, e outros tantos. Então, gostaria de você que aproveitasse também, quiser ressaltar mais alguns nomes que eu não falei, para que a gente feche esse time todo aí. Doutor falou, o senhor falou, né, muitos nomes, eu não lembro outros, porque eu até dei uma olhada ali na lista, mas é muito rápido, mas também aproveitar para dizer o seguinte, tem nomes novos e tem nomes mais consagrados. Eu quero que as pessoas entendam, os nomes novos são porque nós gostamos de dar oportunidade para quem trabalha bem, né, doutor Lázaro? Então, isso, tem pessoas extremamente novas, mas que já têm um currículo bacana, tem uma didática interessante, e nós chamamos essas pessoas para compor a pós. Vou citar aqui a pessoa de uma amiga minha, que é a Thaís Souzon, por exemplo, uma pessoa que está começando, mas que tem um conhecimento em gestão incrível. Tem feito aí inúmeros cursos, né, pelo Brasil todo, que é uma pessoa muito bacana. Vou citar, mas também a gente tem Thaís Souzon, que está começando, mas que vai surpreender, porque fala muito bem. De repente, a gente tem do outro lado, né, a pessoa assim como o Dr. Lázaro, que tem todos aqueles livros que vocês estão vendo ali atrás dele, eu tenho todos. Eu já falei que eu sou a única, eu acho, que tem todas as edições. E aí a gente tem, por exemplo, o Dr. Opitz Neto, que vai falar com a gente aqui daqui a pouquinho, que vai falar da parte mais médica. A gente tem o Dyson, que é da área da Previdência, mas vai falar de contrato. A gente tem o Sérgio Jeromes, que vem com a gente pela primeira vez, não era professor da pós, iniciou agora, vai trazer cálculos. Então, a gente está mesclando bastante. Nós estamos aproveitando tanto pessoas que já são tempos conosco, como o professor Malcolm Robert, que está com o IEPREV, acho que desde que vocês começaram, né, doutor Lázaro? Isso, desde o início. Doutor Savares, que está com a gente desde sempre, a doutora Jane, que dá o rural desde sempre, mas a gente está mesclando com pessoas novas também, que a ideia é a gente aproveitar e também reconhecer o esforço dessas pessoas que são excelentes professores. Tem sucesso também na questão profissional, na prática, no dia a dia, como o doutor Gustavo Escobar, que então são pessoas, são nomes assim que vêm agregar também a sua experiência, o seu conhecimento, né? Mas que bom. Doutor Lázaro, acho que o doutor, deixa eu ver se o doutor Neto já está por aí. Deixa eu ver se ele pode dar um oizinho ali. Neto, clica no link que eu mandei para você entrar aqui um pouquinho com a gente antes do doutor Lázaro ir embora. Vou aproveitar enquanto o Neto clica ali para entrar, mandar um abraço para a Lúcia Catarina, aqui da minha cidade, que é muito minha amiga também, advogada,
para a Rejane mais uma vez, que a Rejane já está falando do congresso aqui, né? Eu gosto porque o pessoal já está empolgado. Eu quero contar que amanhã não, daqui a pouco, às 4 horas da manhã, eu estou indo para BH, para amanhã realmente analisar os contratos lá, doutor Lázaro, e depois vou entrar em contato com o senhor, dar uma olhada em todas as situações da floricultura, da pós, aqueles detalhezinhos mais assim, né, que a gente precisa analisar. Amanhã eu estou lá já, chegando no IEPREV às 7h30 da manhã, já falei para a nossa equipe que eles me aguardem com café que eu estou chegando lá. Ó, o Neto falou que está entrando, não consegui puxar ele aqui ainda. Neto, clica aí e dá autorização para a tua câmera. Vamos ver se ele está me ouvindo. Acho que está. Às vezes demora um pouquinho para conseguir entrar. Só ressaltando o Congresso, né, doutora Ana, a importância de antecipar quem ainda não fez ainda a inscrição, porque muitas oficinas já estão ficando cheias, né, porque nós temos divididas muitas oficinas para o segundo dia, e quem antecipa a sua inscrição consegue escolher as oficinas que deseja participar. Então, isso é muito importante, ressaltar essa importância de não deixar a inscrição para a última hora. As inscrições estão indo muito rapidamente, então não é melhor ter esse cuidado de já poder fazer a sua escolha. Com certeza. E é excelente que o senhor citou isso, até para lembrar o pessoal, né? Nós estamos com as inscrições abertas, estamos muito felizes com a procura, estamos até surpresos, né, doutor Lázaro, com o sucesso que o evento fez. Fechamos aí uma venda bem considerável no primeiro mês que a gente está oferecendo o congresso. Então, nós estamos muito satisfeitos e nós temos um corpo de palestrantes esse ano que é excepcional, todos os anos mas esse ano em especial, estamos agregando o valor do trabalhista, do tributário, mas sempre com o viés previdenciário. Nós teremos 3 seminários no primeiro dia, no segundo dia nós teremos 42 oficinas, e no terceiro dia mais 3 seminários aí separados, e vamos tratar tudo, né, doutor Lázaro? E esse ano não teve um tema que ficou de fora. Ficou nada de fora, né? E todas as conexões do direito previdenciário serão abordadas, né? Como bem ressaltou. Então, não só o direito previdenciário, mas as conexões, as relações com os outros ramos do direito também terão oportunidades de serem vistas nesse congresso. Além, lógico, de previdência complementar, que está surgindo com grande força, a abordagem dos regimes próprios, a questão do regime militar, a questão toda das questões tributárias, né, de custeio, com mudanças também que ocorreram, e tudo mais. Então, será um congresso diferente, um congresso com muitas abordagens novas. Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui e incluir o doutor Neto aqui na nossa live. Deixa eu só mudar aqui para ele participar também. Aí. Olá, boa noite. Boa noite, doutor João Batista Neto. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Tudo ótimo. Boa noite a todos. Estava acompanhando aqui o anúncio da pós, dos temas, dos professores, e acho que melhor não poderia ser, né? Excelente. Você faz propaganda, porque você está no corpo docente, trata de fazer propaganda. Claro, sempre fazemos. Então, doutora Ana, aproveitando que chegou outro João Batista, para não ficar 2, né? Isso. Então eu peço licença para me retirar. É responsabilidade de deixa eu contar a peculiaridade. E deixar um abraço para você, Ana, um abraço para o Tis, e um abraço a todos que estão acompanhando esta live, e até breve. Viu, doutor Lázaro? Deixa eu contar para o senhor uma peculiaridade. A minha vida tem muitos Joãos. Porque, olha, meu irmão é João, né? O João Carlos, mas é João. Isso. Quem julga comigo no CARF do meu lado é João Vitor. O meu assessor direto no IEPREV é João Vitor. E aí eu tenho vocês dois que estão sempre próximos de mim. Então, olha, eu fui abençoada por Deus, porque todos os Joãos são excelentes amigos. Então, bacana, eu tenho que agradecer. Então, tá bem. Um abraço para todos aí. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Boa live para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Enfim, agora, nossa segunda parte, né, Neto?
Como eu não sou uma pessoa formal, eu já nem chamei de doutor, já chamei de neto. Responsabilidade, né? Olha a responsabilidade, porque você entrou no Substituição de lugar do João. Dr. Lázari. Então, vamos aproveitar. Eu tô vendo que você está no celular hoje, né? Você não está no notebook. Tô porque eu tive uma feliz surpresa que o meu computador não ligou, né? Nossa. Mas eu consigo aquele virar... Aquele queridinho da Mac? Mas eu consigo virar ele se melhorar o... Será que não, melhora? Não, tá bom, tá bom. Tá bom assim? Acho que conseguem te ver bem, tá ótimo. Deixa eu só colocar ali teu nome também. Espera aí que eu não botei professor. Eu aqui, eu cuidando das coisas, gente. É assim, sai metade do nome. Deu certo. Não, acho que ficou direitinho, né? Tá certinho. Tá ótimo. Que eu fui ligar ele agora e não funcionou, então... É que eu jogo praga para essas pessoas que gostam da Mac e não usam Dell, como eu, por exemplo. Mas deixa eu aproveitar, Neto, te dar as boas-vindas, né? Pessoal que está aqui com a gente, já mandar um abração para quem está nos escrevendo. Olha, quem porventura ainda não citei o nome, vou citar agora. A Elaine Schittenberg, a Adriana Ramalho, a Márcia Lúcia Guiar, nossa aluna também. O Arthur Siekaniek. Acertei, Arthur? Acho que sim, né? A Cida Goulart, a Maribel Vessosi. Agora falei certo, Maribel. E mais uma vez aqui, Helena e a Andréia, que são nossas coordenadoras. Deixa eu aproveitar, Neto, e falar para você que hoje a gente está muito feliz, porque as vendas do Congresso estão excelentes, nós estamos aqui, né, animadíssimos. O tema é pós-graduação, mas vou aproveitar e contar que você vai dar uma oficina no evento, então você vai dar a oficina e também vai participar do seminário na quinta-feira. Isso. Só que, diferente do que todo mundo espera, o seu seminário não é em trabalho e previdência, certo? Certo. O seu seminário é em tributação e previdência. E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, rapidamente, por que a gente está com um médico perito falando aí de uma questão que muitas pessoas pensam que a medicina ocupacional só fica no direito do trabalho, e a gente está falando, né, incluímos você no seminário de tributação. Hoje, a maioria das empresas tem começado a se preocupar com essa questão, que é justamente as repercussões dos acidentes de trabalho e dos afastamentos previdenciários na tributação, né? Então, você que é especialista nesse tema, essa parte de custeio da previdência, a gente sabe que o nosso sistema previdenciário ele foi feito de uma forma que o custeio ele vai depender do desempenho da empresa em relação às questões de acidente de trabalho e de doenças ocupacionais. Então, eu acho um sistema justo, tá? A gente tem algumas críticas, mas eu acho justo que quem comete mais acidentes de trabalho, então empresas que não, vamos dizer assim, não invistam em saúde e segurança do trabalho, empresas que acarretem em maior acidentalidade e doenças ocupacionais, que elas façam uma maior contribuição para o sistema, porque esses trabalhadores vão utilizar mais a Previdência Social. Então, em razão disso, as empresas começaram a perceber que o investimento em saúde e segurança no trabalho pode diminuir a sua tributação. Então, esse é um tema que está muito na moda, a gente já fez até curso do IEPREV sobre isso, que é a chamada gestão de afastados. O curso que a gente fez foi um curso voltado muito para a questão médica, né? Então das normas regulamentadoras e de como lidar com o funcionário que está afastado, do limbo, o famoso limbo jurídico trabalhista previdenciário. Então, cada vez mais a gente tem visto as empresas se preocupando com isso. Então é uma área bem interessante para o advogado, eu sempre comento isso, né? Então agora a gente tem a reforma, a gente tem uma série de alterações e tem essa questão da advocacia previdenciária empresarial, que vem crescendo muito nos últimos anos, e a tendência é de aumentar. Com certeza. A gente até, para fazer um comentário, a gente até viu lá um texto, a gente está com essas ideias de fazer publicações e tal, sobre a questão de como a reforma da Previdência vai repercutir para as empresas. A gente espera repercussões muito grandes para as empresas em razão da reforma da Previdência. Então, eu acho que o advogado ele tem que estar, sim, preparado, porque a gente sabe que tem uma diferença muito grande entre o direito do trabalho e o direito previdenciário,
E geralmente quem cuida dessas coisas nas empresas são os advogados trabalhistas. E muda muito e a gente não pode aplicar as mesmas regras, os mesmos princípios que se utiliza no direito do trabalho, no direito previdenciário, inclusive para questões processuais e questões de, às vezes na justiça do trabalho, o ônus da prova é do trabalhador, num acidente de trabalho, numa doença ocupacional, e quando a gente vai para uma ação regressiva, tudo isso muda. Então a gente tem uma série de questões que precisam ser abordadas e as empresas têm que estar preparadas e os advogados têm que estar preparados para atender essa demanda por parte das empresas. Com certeza. E amanhã, inclusive, né, serão publicadas as alterações das NRs. Isso, a previsão é... Conversou até, inclusive, hoje, né, até para lembrar que já teve consulta pública, já vem aí uma grande discussão. Isso. Algumas coisas a gente até já sabe que vai mudar, né, Neto? Algumas coisas bem consideráveis, inclusive, a realidade dentro da empresa, do RH, as questões de medicina do trabalho, engenharia, nessa questão de segurança e saúde também do trabalhador vão mudar bastante. Mas como é nosso tema, eu só queria dar uma introdução para o pessoal, saber que a gente vai falar disso do Congresso. Nós também teremos aí, além dessa participação tua no seminário de tributação, que é uma novidade, as pessoas esperam que você esteja no seminário de trabalho e previdência, né? E não de tributação e previdência, mas acho que é bacana para as pessoas entenderem o que você realmente faz no teu dia a dia. Sim. E não tem só o viés trabalhista. Mas também você vai tratar na oficina do tema que você ministra aula na pós-graduação. Isso. E aí, sobre esse tema que eu quero conversar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente trata muito de quesitação, trata muito de perícia, e eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. Eu sei que você tem uma frase que eu gosto muito, essa sua frase eu vou dizer que ela não é só sua, tá? Embora você use muito, essa frase a gente usa muito, quem dá aula de incapacidade usa muito, né? Incapacidade e doença são coisas diferentes. Isso. Estar doente não significa estar incapaz. Então, exatamente. Esse jargão aí modificou muito do que a advocacia previdenciária entendia nos benefícios por incapacidade. E era muito difícil, há 10 anos atrás, conseguir falar sobre isso. E a ideia, Neto, é que quando a legislação mudasse, trouxesse alterações nas nomenclaturas de benefício, o benefício deixasse de chamar auxílio-doença. Até porque parecia uma coisa totalmente ao contrário, não era auxílio-doença, era auxílio-incapacidade. Tomamos a surpresa que vem a emenda constitucional e não fala disso, né? Mudou o nome da aposentadoria por invalidez. Mas, recentemente, veio um ofício, traz outro nome, o pessoal vem discutindo bastante sobre isso. Eu queria saber a tua opinião. Eu sei que é polêmico, eu sei que a gente não combinou falar disso. Mas você sabe que eu gosto da surpresa, né? Eu gosto. Claro. Muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vi muita gente falando assim, o nome do benefício mudou. O benefício, assim, totalmente não mudou. Há controvérsias. Mas não mudou, há controvérsias, né? Essa é uma questão interessante porque, assim, a emenda constitucional, ela trouxe a alteração, né? Então, a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, e ela fala numa proteção a uma incapacidade temporária, mas ela não diz que mudou o tipo do benefício. E essa é uma discussão interessante porque o INSS recentemente publicou alterando. E aí a gente até discutiu isso, né, eu e você, comentamos que será que o INSS teria a possibilidade, vamos dizer assim, a legitimidade, como que ele pode alterar o nome do benefício numa norma infralegal, se a própria 8213 fala em auxílio-doença, né? Então, será que ele tem essa possibilidade de alterar, se isso pode ser alterado ou não? E aí ficou nessa discussão, mas se a emenda constitucional fala em incapacidade temporária, então mudou o nome do benefício. Na verdade, apesar de todas essas alterações, o INSS continua chamando, inclusive nas cartas de concessão, de auxílio-doença. Então, assim, para a gente é muito bom que mude, mas eu entendo que enquanto não mudar na Lei 8213, vai continuar sendo chamado, a espécie do benefício continua sendo auxílio-doença. Apesar de a gente saber que o INSS começou a soltar alguns ofícios, tal, não mudou ainda na instrução normativa, né, a 77,
mas ele começou a mudar o entendimento dele, colocando agora auxílio por incapacidade temporária, que seria o nome mais correto. Sim. Não que a gente seja contra isso, não é isso, é só uma questão técnica de você ter uma legalidade, porque para a gente é importante isso, né? Quando eu vou chamar um benefício, quando eu vou fazer referência a ele numa petição, quando eu vou me manifestar, tanto administrativamente quanto judicialmente, que a gente chame o benefício pelo nome correto, para que não haja problemas de interpretação e erros de interpretação. Então, na verdade, assim, é aquela história, por mais que seja só uma terminologia, é importante ressaltar que não dá para sair falando por aí que o nome mudou e que quem chamar diferente está errado. Eu acho que tem várias interpretações, então o que a gente pode dizer é o seguinte: realmente o ofício trouxe uma nova nomenclatura, a emenda constitucional traz uma nova ideia, deixa mais claro aquilo que deveria ter sido sempre. Contudo, isso não muda especificamente o rol de espécie de benefício, o que significa que quem usar o outro termo está correto também. Está correto também, exatamente. Não dá para falar que um está errado ou o outro está errado, porque a gente já viu gente condenando, não pode mais chamar de auxílio-doença, e não é bem assim, porque a 8213 continua falando em auxílio-doença. Ela não foi alterada, inclusive a emenda constitucional ela não fala na espécie do benefício, né? Ela fala na proteção, que deve ser a proteção para uma incapacidade temporária. Diferente da aposentadoria, que ela foi específica ao indicar a mudança da nomenclatura. Isso, exatamente. E se for para ser terminologicamente correto, a gente também pode ser, né? Isso, exatamente. Eu acho importante isso, porque isso gera muita dúvida, e principalmente na hora de fazer as petições, as pessoas ficam com dúvida. Eu já recebi, inclusive no Instagram, questionamento: e agora, qual nome eu coloco? Aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente? Porque quando a pessoa estava incapaz, era aposentadoria por invalidez, né? Então, surgem essas dúvidas e a gente quer fazer a petição de forma adequada, né, para que não tenha nenhum tipo de equívoco na redação dela. Com certeza. E vou aproveitar, Neto, e já que o teu tema, né, na pós-graduação, a gente fala muito de quesitação também, eu acho que é um tema que a gente fala e nunca consegue esgotar. Esse é um tema que sempre tem muito a ser dito. Muitas pessoas têm falado, olha, agora com o pente fino não está adiantando nada fazer a contestação, não adianta mais fazer quesitação, o juiz não olha. E a gente tem questões que nós dois já tivemos uma live inteira que a gente discutiu isso, que é a questão muitas vezes também de como o advogado se posiciona no processo. Fato é, né, que uma quesitação bem feita, uma impugnação inteligente, quando eu falo inteligente, quer dizer apropriada, adequada ao laudo, pode sim trazer um resultado que vai mudar o benefício daquele segurado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que a gente não tem tempo aqui para discorrer muito, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente passa para os alunos, e eu acho que isso é importante porque a gente tem visto o resultado prático, acho que isso é o mais interessante. Muitas pessoas são descrentes, né? Então fala assim, mas você fala, mas será que isso dá resultado? Então o feedback que a gente tem dos alunos é que isso dá resultado sim, é efetivo. E eu sempre gosto de começar essas aulas falando o seguinte: se você continua fazendo a mesma coisa, não dá para esperar resultado diferente. Então, se você está fazendo uma coisa e aquilo não está dando um resultado esperado, vamos tentar uma coisa diferente para a gente esperar um resultado diferente. Então, é isso que a gente propõe quando a gente fala de quesitação e manifestação sobre o laudo pericial. Quesitos específicos, quesitos no caso concreto, quesitos que você demonstre qual é o seu objeto, o que você pretende demonstrar, e principalmente, quando você vai fazer um quesito ou fazer uma manifestação, a gente já tem que prever que o laudo não vai ser favorável. Essa é uma questão interessante que o advogado tem que sempre ter em mente. Você já faz um quesito, vamos dizer assim, preparando para o recurso. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes na primeira instância você não vai conseguir o reconhecimento do direito, mas em segunda instância, com uma sustentação oral, às vezes com uma resposta de um quesito, você muda totalmente o entendimento sobre um caso. Outra coisa importante que o advogado tem que saber em relação à prova pericial é que ele tem que saber usar bem a prova pericial como um dos meios de prova. Nós sabemos, quem está assistindo a gente deve estar falando, mas no GEF é só a prova pericial, mas como que o advogado reage a isso, né?
a gente aceita isso passivamente, a gente tenta produzir outras provas, a gente vai fazer sustentação oral para mostrar para os magistrados que vai despachar com o juiz, mostrar que tem outros meios de prova, que isso dá resultado. Parece que não dá, mas dá sim. Com certeza. A gente tem tido muita resposta de aluno, de cursos, palestras, que eles falam de casos reais que eles conseguiram reverter utilizando esses conceitos. A verdade é uma só, né? O segurado ele pode procurar o GF, inclusive, sozinho, sem precisar de um advogado. Então, se ele vai com o advogado tem que estar atuando. Ele não pode deixar o processo correr sem estar efetivamente atuando. E, no caso de benefício por incapacidade, a prova pericial ela é muito importante. Então, o advogado tem que saber como lidar com isso, como interpretar e como utilizar essa prova a seu favor. Com certeza. Acho que basicamente até eu vou contar, Neto, uma experiência pessoal, assim, eu, embora trabalhe muito com custeio, a parte empresarial, muitos anos eu advoguei com pessoa física. E no escritório, a gente sempre dividiu, eu e a Gisele, ela ficava com as aposentadorias e eu ficava com as pensão por morte, né, e pensão e benefícios por incapacidade. Então, quem cuidava da parte de benefícios por incapacidade sempre fui eu. E sempre tive um excelente resultado, porque, primeiro, eu não me contentava com o primeiro não, isso é fundamental para advogado. Sim. E, claro, também, eu não posso dizer que não, eu tenho uma situação favorecida pelo fato de ser casada com médico, e a minha sócia ser casada com médico também, inclusive médico perito no caso dela. E aí eu sempre busquei discutir, fazer as quesitações, discutir, às vezes o cliente não tinha condição, eu mesma fazia, mas depois eu fui vendo com o tempo que o investimento também de contratar um médico para fazer isso tem um peso dentro do processo, né? É uma valoração melhor por parte do próprio magistrado. Às vezes o médico perito em si não considera, mas para o magistrado e depois para a turma recursal, ter o assistente técnico médico dentro dos autos vai trazer um impacto diferenciado. Sim. Então, eu acho assim que é fundamental. E eu gostei muito do que você falou, porque acontece muito comigo. Às vezes eu chego na sala de aula e vou falar, por exemplo, de recurso administrativo. Você sabe que eu gosto de dar esse exemplo. Aí eu mal comecei a falar, começam os ruidinhos na sala. Isso não dá certo. Não dá certo, não adianta, porque ela está falando sem saber. E eu sempre falo assim, a forma que eu tenho de resolver isso é iniciar a aula dizendo assim, quem já fez o recurso X? 2 levantam a mão. Quem já fez o recurso Y? Ninguém. Eu falo, então agora, vocês vão esperar eu falar, porque eu sou a única pessoa aqui que já fez o recurso e funciona. E deu certo. A gente se obriga a fazer isso, né? Dizer, gente, olha, presta atenção, tô falando para você que funciona, porque eu apliquei lá no meu escritório. E acho bacana, Neto, contar isso para o pessoal, porque assim, a nossa pós-graduação do IEPREV, ela é feita de gente que faz. Eu não tenho gente, sabe, eu não tenho fantoche lá na minha pós. Então, eu falo isso é muito importante, doutor Lázaro e doutor Roberto levam isso muito em conta. Eu não tenho lá a pessoa que nunca fez. Então, não adianta eu chegar para você e falar que eu vou fazer advocacia empresarial se eu nunca tive um cliente na vida. Se eu nunca tiver ido no chão de fábrica, se eu nunca tiver, né, que eu nunca tenha ido, por exemplo, fazer uma vistoria de obra. Então, no nosso caso, quando eu falo para vocês que eu vou dar aula, por exemplo, de FAP, porque eu atuei no FAP, porque eu visitei as empresas, porque eu conheço o chão de fábrica, porque eu faço auditoria, né? Quando eu falo do Neto que faz quesitação, por quê? Porque ele trabalha como assistente técnico, como ele trabalha como perito, mais que isso, ele atende as empresas fazendo medicina ocupacional. Então, são tantos conhecimentos diversos que os nossos professores, eles agregam, que eu acho que é importante citar isso. Nós estamos falando da pós-graduação, é importante falar isso. Todo professor que a gente traz na pós é o professor que lida com a matéria. Efetivamente lida com a matéria no seu dia a dia. Pode ser que ele não saiba tudo, ninguém sabe, né? Ninguém sabe tudo. Mas eu acho que o principal é a pessoa que está ali, ela está pronta para falar para você do dia a dia. Ela não precisa ter uma resposta perfeita, mas ela vai ter os meios para que você consiga aplicar no teu caso concreto. E esse viés é muito importante, né? Desculpa, deixa eu só mandar um abraço aqui ao Marcelo Fontes, que eu não citei, a Nayara Dornelas, nossa aluna querida. Eu e o Neto, a gente briga para ver quem que gosta mais da Nayara. A Andréa Picari, o Marcelo Fontes, ele falou, olha, dá resultado sim. Estou utilizando o que aprendi com o Neto e estou me dando muito bem mesmo no GEF.
Quando você sabe quesitar, uma impugnação de laudo fica muito mais fácil. Marcelo Fontes, muito obrigada pelo seu comentário. Aqui o Farinelli, né, falando live super top, compartilhando, obrigada. E a Marta Lúcia Guiar está falando, professora, vocês podem comentar sobre o pagamento de apenas uma única perícia no juizado? Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, né, Neto? A gente até escreveu um artigo. Gente, hoje eu estou com meu português muito bom. Nós... mas é informal. Não sei se nós escrevemos um artigo ano passado, eu, o Neto e o Optis Júnior, que é o pai. Eu chamo de Optis pai e Optis filho. Só para ele me matar. Nós escrevemos um artigo criticando aquela situação em que não pagavam os honorários do perito, começaram a restringir a atuação do médico perito dentro do processo, e além disso a gente teve outras discussões que seria a possibilidade do INSS utilizar o médico de agência, né, o médico perito federal, que agora eles ganharam essa denominação chique, né, para dizer que ele poderia até ser um assistente ou, quem sabe, um médico perito para o Poder Judiciário. Esse absurdo, graças a Deus, não passou, né? Seria uma inversão de valores, uma inversão aí da divisão de poderes, tudo que a gente discutiu no artigo, eu, né, e o João Batista Opitz Júnior. Falei certo? Falou. Quase. Uma hora eu acerto melhor a pronúncia. E tudo isso para citar essa problemática. E aí, Marta, a gente tem esse problema de uma perícia única. E eu vou passar a palavra para o Neto dar a opinião dele e depois eu concluo com a minha. A gente teve aprovação nós tivemos a aprovação de uma lei que garantiu o pagamento dos honorários dos peritos que atuavam no juizado no ano passado. Eles estavam sem receber há muitos meses, e garantindo o pagamento para esse ano, e porque houve um problema de orçamento, né? Então o pagamento passou a ser feito pela própria União, não mais pelo Poder Judiciário, e isso não entrou no orçamento da União de 2019, quase não entra no de 2020 também, ia começar de novo sem ter dinheiro para pagar. E aí, quando aprovaram a lei, eles colocaram lá um artigo dizendo que a União garantiria o pagamento de apenas uma perícia por processo. Então, o que nós temos hoje de realidade é isso. Nós sabemos que isso pode ser discutido, porque você está cerceando o direito garantido na Constituição de acesso ao Poder Judiciário, principalmente quando a gente está tratando de direito previdenciário, de pessoas que não têm dinheiro para custear a realização dessas perícias. Então, acho que essa é uma discussão que vai existir, não vai ter jeito, sobre a constitucionalidade desse artigo, mas o que a gente tem para hoje é que a lei diz que é só uma perícia por processo. Isso aumenta a responsabilidade do advogado na hora de fazer a petição inicial e na hora de pedir a perícia. Então a gente comenta isso bastante em sala de aula, vamos comentar na pós, comentamos em cursos, que o advogado, quando ele entra com a petição inicial, ele tem que focar na doença que incapacita. Não adianta ficar pedindo perícia em um monte de doença. Então o cara está com a unha do dedão do pé encravado, eu quero que ele faça uma perícia da unha do dedão, mas isso incapacita para o trabalho? Lembrando daquilo que a Ana começou falando sobre a diferença em incapacidade e doença. Então não adianta a gente ficar pedindo perícia para doença. E a gente tem que tentar identificar qual é a incapacidade. Aí sempre tem essa dúvida do aluno, como que eu, advogado, vou identificar que aquela doença é incapacitante se eu não conheço medicina? Bom, você vai ter que verificar nos documentos médicos. Os médicos geralmente escrevem qual é a doença que incapacita. Então, esse vai ter que ser o seu foco. Não adianta a gente sair, como a gente já viu, eu até brinco em sala de aula, que é assim, muitas vezes o advogado ele vai pedindo várias perícias para ver se alguma reconhece a incapacidade. Então, às vezes, um mesmo processo faz 4, 5 perícias num mesmo caso, e, na verdade, era uma doença que era incapacitante. Então, é um exercício que o advogado vai ter que fazer, de tentar verificar qual é a doença que incapacita. Então, isso é uma realidade, está aí, a gente vai ter que se adaptar a ela. Se é constitucional ou não, acho que isso vai ser discutido, com certeza os advogados vão trazer isso à discussão.
mas a lei está e a União diz que só vai pagar uma perícia para o processo. O que nós estamos vislumbrando que pode acontecer é alguns juízes deixarem para que, se o advogado quer fazer mais de uma perícia, a parte custeie a perícia. Porque foi isso que eles fizeram ano passado, né? Quando não tinha pagamento, os peritos entraram em greve, vamos dizer assim, pararam de fazer perícia, e alguns juízes falaram, olha, se vocês pagarem o honorário, a gente faz a perícia. Eu acredito que é isso que vai acabar acontecendo num primeiro momento, mas o advogado vai ter que focar e tentar identificar qual que é a doença, que eu costumo dizer assim, qual perícia vale a pena fazer? Não vai dar para ficar fazendo em todas as especialidades médicas. Eu vou dizer uma coisa, Neto, se você me permite, eu vou fazer um comentário. A Claro. Marta foi minha aluna, ela sabe que nessa parte eu gosto muito de ter bom senso. E eu sou, assim, de uma determinada opinião. Eu acho que também não dá para abusar. Sim. Porque, embora a gente precise fazer a prova, é isso que você falou. Eu acho que, inclusive, isso aconteceu justamente em razão pelo abuso dos advogados que pediam 5 perícias dentro de um processo. Aqui no Paraná, por exemplo, não havia limitação. Quantas você pedisse, você fazia. Porque o juízo aqui não tinha intenção de sair como um bloqueador de direito ou quem impede o acesso à justiça, e acabava que aqui o nosso juizado permitia fazer todas. Particularmente, como é que eu entendo, tá? A minha opinião bem pessoal, mas de quem trabalhou muito tempo com incapacidade. Eu entendo que a pessoa só poderia fazer a segunda perícia se o médico perito que analisou a primeira vez, ele dissesse que precisa de uma segunda opinião. Já tive processos em que, por exemplo, estava discutindo a questão, até um caso que você conhece, a pessoa estava discutindo uma questão de artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, e, no caso, a gente tinha pego um reumatologista e o reumato pediu um oftalmo. Falou, olha, aqui eu tenho um agravamento na síndrome de Sjögren tão específico, Sjögren que fala? Não sei. Ele falou, aqui eu tenho um agravamento tão específico que eu preciso de um oftalmo para mensurar pode ter repercussões dessa incapacidade, o tempo, toda essa questão, porque ele falou, embora seja uma doença de origem reumatológica, ele falou, o agravamento, ele está tão a ponto, assim, tão específico na questão oftalmológica que eu não tenho como fazer. Então, ali é diferente, eu tenho um médico perito reconhecendo a incapacidade dele para dar uma posição final e pedindo a posição de outro. Isso. Eu sei que os alunos vão comentar ali, que nem todo médico é assim, nem todo médico reconhece, eu entendo. Mas aí também a gente está falando de uma verba pública, né? Sim. E sem esquecer que a gente já veio da posição oficial, que é a da agência. A gente tem uma posição oficial da agência. E aí o médico perito da justiça não vai se repassar aí por 4, 5 para mudar essa opinião. Aí também a gente tem que ter um pouquinho de amor à forma, né? Não dá para passar por cima da forma completamente. Eu entendo, eu até comento isso, que se eu fosse quem definisse como realizaria as perícias, como que você vai organizar a questão da perícia dentro do direito previdenciário, eu organizaria de uma forma um pouco diferente do que ela é organizada hoje, com perícias muito específicas só nas especialidades. Talvez um médico que você tivesse um conhecimento maior sobre perícia e um conhecimento sobre meio ambiente de trabalho fosse mais importante do que um médico especialista só na doença, voltando naquele conceito que a gente estava falando, de que o que incapacita não é só ter doença, você tem que ter uma interação entre a doença e o meio ambiente de trabalho. Então, talvez pela minha formação de medicina do trabalho, eu tenho uma visão um pouco diferente de como é a perícia feita hoje. De fazer só na especialidade. Porque quando você faz só na especialidade, você vai criando um especialista do especialista do especialista. E ninguém vê aquele caso como um todo. Esse é um grande problema que a gente enfrenta na medicina como um todo. Como um todo, né? Assim, não só na questão da perícia. A maioria das pessoas que está gravemente internada é justamente porque os profissionais, às vezes, perderam a capacidade de enxergar o todo, né? Aqui é um comentário que não é só de perícia. Isso, exatamente. Então, você tem um indivíduo que é visto por partes, então é visto um pulmão, é visto um pé, é visto um tornozelo, é visto uma coluna, e você não vê a pessoa como um todo, e a pessoa não é um pulmão, um coração. Então, eu sou, quem já deve ter assistido alguma aula comigo ou uma palestra, eu sou um crítico sobre essa questão de como é organizada a perícia dentro do
dos GEFs, principalmente hoje, que são a maior parte das perícias realizadas ali. Então, eu entendo que uma estrutura onde você tivesse um médico mais generalista, com especialistas para ele consultar. Então, por exemplo, você tem um caso de igual você comentou, a pessoa tem uma doença autoimune. Mas ela tem uma repercussão cardiovascular. Então neste caso eu vou solicitar um parecer de um cardiologista, mas o perito que toma conta continua sendo o mesmo. É como a medicina se organiza muito dessa forma. E Sim. O conceito que a gente traz da perícia médica é isso, né? Hoje você tem uma especialidade médica de perícia médica, onde as pessoas elas têm uma formação para serem peritas na área previdenciária, não perito em previdenciário coração, perito previdenciário pé, perito previdenciário não. Então essa formação mais, vamos dizer assim, mais generalista, com conhecimento de meio ambiente de trabalho, no meu entendimento, isso melhoraria muito a qualidade das perícias. E aí, eu sei que tem muito advogado que sempre tem essa polêmica, eles falam, mas aí o cara não sabe, não sei o quê. É claro que você tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, mas a pergunta que eu sempre falo para eles é o seguinte: você gosta da forma como está hoje? Os advogados gostam do que está acontecendo dentro dos GEFs? Se você não gosta do que está acontecendo, a gente tem que mudar e tentar buscar uma alternativa que melhore a prestação desse serviço jurisdicional. Então, volto a repetir, se eu fosse organizar a perícia como um todo, eu faria dessa forma, mas é uma opinião muito pessoal minha. Não é o que a gente tem, não é o que está aí, e a gente tem que acabar se adaptando para o que está aí, para a realidade que a gente enfrenta no dia a dia. Com certeza. A Viviane até fez um comentário aqui, claro, a gente não retira essa realidade. A Viviane falou o seguinte, olha, o problema também é que muitos médicos não estão, né, preparados para esse tipo de exame. É que muitos médicos estão, agora me perdi aqui, não estão, ela corrigiu embaixo, exatamente. E eu concordo, é aquela história, a gente tem muito advogado despreparado, tem muito médico despreparado, mas eu acho que uma coisa é positiva, Viviane, fazer esse comentário contigo, porque como eu atuo muito aqui no Paraná, por exemplo, tenho muito acesso aqui ao juizado. Embora eu não advogue agora, mas a minha sócia é casada com médico perito, e eu sei bem como é que está funcionando essa questão. Hoje não é mais como no passado. Bastava você indicar um médico para o juiz simplesmente dizia, é de confiança e coloca lá. Isso. Não é mais assim que funciona. Eu acho que foi um ganho significativo. Hoje existe prova, alguns lugares abrem edital. Tem credenciamento, tem que provar currículo. Eles dão preferência para as pessoas que já têm como é que fala assim, uma noção, né, de medicina do trabalho, título em medicina do trabalho ou título em perícia médica. Não que necessariamente só o título vai mudar, mas eu acho que é importante porque mostra aí um preparo para lidar com a situação. Outra coisa que eu acho bacana falar, alguns juizados como o nosso aqui, né, mas também eu não posso falar porque o nosso juizado, a gente tem Savares, a gente tem ali a Ana Carolina, Flávia, a gente tem pessoas aqui são excelentes, né? Eu vou aqui fazer uma lista, Vicente Ataíde. Então, dizer que aqui a gente tem uma preparação que é feita. Muitas vezes tem um treinamento, tem uma conversa. Então, não é jogado dentro do processo e sai liberado. Sai fazendo perícia. Eu sei que no restante do país nem todo lugar é assim, mas eu vejo uma manifestação da Justiça Federal como um todo, os tribunais, as corregedorias dos tribunais trabalhando mais fortemente nesse sentido. Eu acho que é um caminho, não estou dizendo que a gente está pronto, infelizmente, muito segurado vai perdendo nesse trajeto. Toda vez que a gente está, como é que se fala, aprimorando... Curva de aprendizagem, né? As curvas de aprendizagem, alguém sai prejudicado. Claro. Né? A gente vai ter aí inúmeras pessoas, mas o importante é que a gente vá em frente. Então, acho que tem bastante ganho, embora todas essas problemáticas. Neto, deixa eu fazer uma propaganda, deixa eu contar que hoje eu recebi o meu livro. Olha, o livro que eu tive o prazer de escrever está com a capa ainda, por isso que está brilhoso. Mas que eu tive o prazer de colocar um artigo nesse livro do professor Ivan, do professor Frederico Amado. Amanhã eu vou levar o seu. Ótimo. Obrigado. Só para contar que chegaram hoje os meus exemplares, eu estou muito feliz. E para fazer uma propaganda para quem quiser estudar a reforma da Previdência, esse livro ficou muito legal, tem muita gente boa que escreveu nele.
e é um livro coordenado pelo professor Ivan Kershman e pelo professor Frederico Amado. Ambos estarão no nosso congresso, tá? Então é importante, opa, eu tenho que ir para cá e o livro para cá. Não, tá difícil. Aqui. Ambos os professores vão estar no congresso. O professor Ivan, ele vai falar em palestra, ele tem oficina, o professor Frederico Amado também vai falar em palestra, então acho que vai ser bem legal. E quem não conhece, porventura, dá uma olhada lá na editora Juspodium, que tem esse livro da Reforma da Previdência que está fazendo bastante sucesso. E eu falei da pensão por morte, é um tema que eu gosto muito. Eu sempre estudei pensão por morte e escrevo muito sobre pensão por morte, tive a oportunidade de escrever aí. Neto, conta pra gente do seu livro antes da gente encerrar, como é que tá? Não dos novos, os novos são segredo ainda. Isso aí é segredo. Os novos ainda teremos outras oportunidades para divulgar, né? Deixa eu ver se tá aqui o teu livro novo, peraí. Vai falando aí que eu vou procurando aqui. Então, nós publicamos no final do ano passado um livro específico sobre perícia médica. O livro ele é voltado tanto para a área trabalhista quanto para a área previdenciária. Então é um livro bem interessante, é um livro prático. Tem capítulos sobre impugnação e quesitação. Então ele é um livro bem voltado para a prática mesmo, pela editora Lujur, né? Então acho que todo mundo conhece o Luiz da Lujur. Se vocês quiserem, ou se de repente quiserem o link, alguma coisa, podem me mandar mensagem. A gente consegue passar para vocês o contato dele. E, assim, é um livro bem prático mesmo para ajudar vocês nessa questão da quesitação e da impugnação. A gente trata da questão do acidente de trabalho, tem um capítulo específico falando sobre a questão da perícia, como funciona a perícia, capítulo sobre meio ambiente de trabalho. Então, é um livro realmente bem voltado para a prática. Graças a Deus está tendo uma boa aceitação. Nós lançamos ele no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, outubro. Foi um pouquinho antes da reforma. Muitos alunos perguntam se tem problema em razão da reforma, se o livro está atualizado para a reforma. Então é assim, como o livro ele trata muito da questão da perícia em si, a reforma não teve um grande impacto em relação a isso. Então podem ficar tranquilos que não vai ter nenhum prejuízo por causa da reforma da Previdência em relação ao que tem no livro. Então vocês podem sim adquiri-los, eu tenho certeza que vai ajudar muito no dia a dia de vocês. A maioria dos advogados, eles me dão um feedback bem positivo em relação ao livro, de que estão gostando, e esse livro bem interessante em relação a isso. O livro já está propaganda porque eu estava virando aqui a biblioteca, mas eu achei. Olha. Só no eu estou vendo pelo Face, mas no outro não, Ana. Como assim? Não sei se aconteceu alguma coisa. Eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Ah, meu Deus, o que eu fiz agora aqui? Não estou no programinha aqui, não estou ouvindo, não estou tendo retorno do áudio. Gente, como sempre, eu aprontei alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Deixa eu pensar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tem que sair e voltar? Ou só o Neto que não está me ouvindo? Gente, como sempre, eu aprontei alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Deixa eu pensar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ainda, Ana. Você sumiu da telinha aqui. Eu estou te vendo porque eu estou com um outro celular aberto vendo o Facebook. Bem, estou tentando me achar aqui para ver o que aconteceu. Vamos ver se o pessoal está me vendo direitinho. O pessoal está me vendo? Só que aí fica com um delay. Está com um delay enorme. E o pessoal também, eu não estou ouvindo o pessoal. Eu vou fazer o seguinte, quer que eu entre no link de novo? Pode ser. Pode ser. Entra aí para a gente fazer um teste, porque se eu sair... Acho que sou só eu que não estou ouvindo. Hã? Ué, o que aconteceu aqui? Neto, entra de novo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá um silêncio total aqui. Então, o marido já gritou lá da sala que ele tá me ouvindo normal, então tá tudo bem. Voltou, você tá me ouvindo? Eu quero dizer que eu estava te ouvindo o tempo todo, eu estava fazendo a propaganda do
livro aqui, ó. Deixa eu colocar você de volta aqui, peraí. Senão o pessoal não está te vendo. Peraí, voltou. Todo mundo te vendo e te ouvindo. Pronto, estamos de volta. Deixa eu aproveitar, Neto, fazer a propaganda do livro, então. É que eu fui ali procurar, mas eu juro que eu não bati, eu não sabotei a sua live. Mas achou, então. Achei, demorei um pouco, eu estava até com vergonha, mas Só é faltava, que vocês sabem que eu sou assim, meio enrolada, né, pessoal? Ó, ela fez o prefácio, só faltava no teu livro. Não, imagina, é que eu peguei esse aqui, eu vou contar, olha, linguarudo. Pessoal, é que eu peguei esse aqui, ó, que também é deles. Isso. E aí eu não estava conseguindo achar o novo. Olha, já ia me acusando. Eu quero contar que eu tenho autógrafo, mostrar para todo mundo, e eu fiz o prefácio. Olha aqui, ó. Eu tenho autógrafo, inclusive no prefácio, que fui eu que fiz. Então, eu sou suspeita para elogiar o livro. Mas eu vou elogiar mesmo assim, dizendo que é muito bom e que quem quer advogar na área do benefício por incapacidade, vai tratar de pente fino, vai falar assim, de várias situações que envolvem o reconhecimento da incapacidade, a aquisitação, com causa, né, Neto? Isso. Comprar o livro vai ser bem bacana, porque vai conhecer um pouquinho mais. E legal, já adiantando o livro novo, né? Não vou falar o que é, mas provavelmente a gente vai lançar no congresso do IEPREV. Sim. Se tudo der certo e o Deus permitir que eu consiga terminar de escrever até lá. Eu também. E vai ajudar muito o advogado para fazer manifestação sobre laudo pericial. É um livro bem interessante. Eu estou com projetos auspiciosos de terminar o meu livro, o meu manual de custeio junto com a Gisele, também para o Congresso. Olha, se todo mundo terminar o que está prometendo para o Congresso, a gente vai ter um big lançamento de livros. Vários livros. No nosso Congresso. Olha, conto que dê certo. Sabe o que vai dar sim. Para mim, pessoal, travaram os comentários. Eu não estou conseguindo mais ler os comentários. Também travou aqui. Mas vou aproveitar, Neto, para te dar boa noite, porque eu vou levantar às 4 da manhã. Isso. O meu voo para BH é às 4h50. Então, já vou aproveitar para dar boa noite para todo mundo, boa noite para você, agradecer a tua participação, foi muito legal, como sempre, né? Eu gosto porque nós não somos formais, nem eu, nem você, então a gente acaba sempre fazendo umas brincadeiras, umas piadas, e o pessoal curte, né? Que sabem que a gente é assim na vida real, então a gente se diverte bastante. E mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, mandar um abraço para o Anderson, que hoje ele não fica mais aqui dentro do escritório, porque ele fala que é um risco, e mostro ele sem querer, então ele fica lá na sala, bem longe, para não correr riscos. Mas ele falou que sabia que o livro estava aí, eu vi o comentário aqui. Ele falou isso? Falou no comentário aqui. Aqui para buscar o livro para mim, não veio, né? Ele falou, eu sabia que o livro estava aí. E se não tivesse, eu ia colocar a culpa nele, sem dúvida. Eu ia dizer, o marido pegou o livro. Que a melhor forma de resolver os problemas é culpar o cônjuge. Sim, claro. Mas quando o cônjuge não tem voz. Nesse caso, como ele pode se defender no comentário, é perigoso. Mas então tá bom. Então, um abração, obrigada. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui e dizer para todos que estão assistindo a gente que tenho certeza que a pós-graduação é excelente, o corpo docente, os temas, eu estava acompanhando a live antes de eu entrar, dá até vontade de eu cursar a pós, de tanto tema interessante, e eu tenho certeza que vai agregar muito para o advogado atuar no direito previdenciário, e principalmente com esse viés prático, né? Acho que isso é muito importante hoje, porque todo advogado procura uma pós-graduação buscando a utilização daquele conhecimento no seu dia a dia. E o IEPREV, ele busca isso, e é o que a gente traz como professor nas aulas, trazer essa, vamos dizer assim, essa prática para dentro da sala de aula, claro que com um conteúdo teórico, isso não tem como fugir, mas trazendo questões práticas para serem discutidas. Então eu tenho certeza que a pós já é um sucesso, não vai ser, já é um sucesso, vai ser um sucesso maior ainda. Com certeza. Obrigada, Neto. E deixa aqui, já que o Bernardo está pedindo, eu vou sortear.
Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou sortear um livro desse aqui da Reforma, tá? Mas como é que a gente vai combinar? Vou combinar o seguinte, prestem atenção que eu vou explicar. Vou combinar assim, quem assistir a live, então não vou sortear hoje, o sorteio vai ficar para segunda-feira da semana que vem, então para a nossa próxima live, quem printar, e printem a gente bonito, né, live, né, Neto? Que eu odeio quando me printam feia, ou de boca aberta, assim. Até se arrumar, né? Ó, já tô até fazendo a pose aqui, ó, para printarem a gente bonito. Porque daí printem e postem lá no Instagram. Não adianta reclamar quem não tem Instagram, faça conta no Instagram, porque o Instagram é chique, tem Instagram. Então, quem printar, eu e o Neto aqui, ou eu e o Dr. Lázaro, pode ser também, printa a tela, posta no Store, marca eu, a pessoa que está junto comigo, ou o Neto ou o Dr. Lázaro, e marca o IEPREV. E aí eu vou fazer o sorteio na segunda-feira da semana que vem. Vou deixar uma semana para quem assistiu, e só para quem assistiu a live até o final, Neto. Porque se eu conto bem no comecinho da live, eu acabo priorizando quem assistiu 10 minutos de live. Sim. Quem ficou com a gente 1h30 de programa vai ganhar. Só vai saber quem assistiu até o final. Só quem assistiu até o final. Então é isso, Neto. Muito obrigada. Um beijo para você. Obrigado. Boa semana. Eu que agradeço. E um abração para todos. Infelizmente, eu não pude fazer os comentários finais, porque os meus comentários travaram aqui, ó, travadinhos, né? Por isso que eu acho que aquela hora faltou o som para o Neto, porque a minha live travou, embora, graças a Deus, a transmissão continuou. Então, um beijo para todos. Um beijo a todos. Abraço. Um abraço, Anderson. Ele está gritando aqui, ó. Um abraço para você também. Então, um abraço para todos, fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima segunda-feira com 2 outros professores da pós-graduação. Vamos fazer a apresentação aí de parte do nosso corpo docente. Pessoal, beijo grande, boa semana e até mais. Tchau.